Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos falar sobre uma situação que mais uma vez vem tomando as redes sociais. O Bolsonaro é um sujeito que tem uma série de defeitos, uma série de problemas, é um dos piores presidentes da história do Brasil, faz um governo caótico, complicado, com inflação que agora, tivemos o registro de 12% de inflação, é um dos países com o maior número de desempregados no mundo, com relação à sua população, 13 milhões de desempregados, 13,7% da população desempregada. Então, assim, tudo caro, tudo absurdamente complicado, mas ele consegue delinear pelo menos a opinião pública nas redes sociais. Isso aí é mérito, é a única coisa que ele consegue fazer, é trabalhar com essas redes sociais para que as pessoas fiquem o tempo todo comentando a respeito dele. Só que dessa vez a coisa tem ficado um pouco complicada. Essas movimentações nas redes sociais do Bolsonaro, elas não conseguem traduzir em voto, elas não conseguem trazer novos eleitores para o Bolsonaro. Elas também não conseguem mudar a reprovação do Bolsonaro, que beira os 40%, que é uma reprovação de péssimo, ruim ou péssimo, É uma reprovação pornográfica. É muito difícil você conseguir alguma coisa do ponto de vista eleitoral com uma reprovação desse tamanho. Ele não consegue diminuir isso. Então ele faz essas ações específicas que a gente viu agora recentemente com esse Instituto da Graça, esse indulto ao Daniel Silveira, que todos os bolsonarentos, eles ficam radiantes, com uma alegria gigantesca, mas isso não traduz em novos eleitores, isso não traz para ele pessoas que vão falar assim, não, olha que beleza, hein, ele deu indulto pro Daniel Silveira, agora eu vou votar nele por causa disso. Isso não acontece. Então ele patina muito, então ele movimenta as redes sociais, movimenta a opinião pública por intermédio dos bolsonarentos, que são claramente muito ruidosos, que ficam o tempo todo comemorando essas besteiras, que não dizem nada para o país, que não ajudam nada ao país, não ajudam em absolutamente nada. O que vai mudar para o país você dar um indulto para um marginal, para um sujeito que é condenado pelo STF? Mesmo porque nem mudou a condenação, Daniel Silveira continua condenado, ele só mudou a pena. Então, realmente é uma situação muito complicada. Mas ontem, a partir de agora, ele traz uma nova forma de mover as redes sociais, trazendo uma nova interpretação sobre as eleições. E é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Você vai saber o que vai ser a temática, o que vai ser o tema, a narrativa para as eleições de 2022, a nova narrativa do Bolsonaro e qual é a reação, especialmente do presidente da Câmara e do presidente do Senado em cima disso. Antes de trazer para você esses detalhes, sempre lembrando, o seu like é muito importante. Olha como é importante o seu like. Eu sei, Clayson, às vezes você é chato, você fica pedindo like pra gente, mas tem que fazer isso, gente. Isso aqui é um canal do YouTube. A gente precisa de like, a gente precisa que você se inscreva no canal. Então, por favor, se você não deu like ainda, eu peço por favor para que você dê o like, tá bom? Dê o like aí, nem vou ficar aqui enrolando muito, só vou pedir, dê o like e se inscreva no canal. Faça isso, por favor. Bom, o Bolsonaro, como você sabe, ele tem, assim como várias, a gente já trouxe aqui em vídeos anteriores, vou repetir isso em vídeos posteriores, não no vídeo de hoje para não ficar muito extenso, mas a maioria da extrema-direita no mundo, eles falam a respeito de colocar em xeque as eleições. O caso assim mais conhecido foi o do Trump, mas não é só o Trump, a gente tem vários casos, vários exemplos que nós vamos falar em vídeos posteriores. Ativa o sininho, hein, para você ser notificado de vídeos que a gente vai falar a respeito disso aqui. Então, o Bolsonaro, ele tenta insistir em colocar em xeque o processo eleitoral brasileiro. Durante muito tempo, e a gente sabe disso, ele falou então sobre o voto impresso. E ele defendeu o voto impresso. É uma defesa completamente ridícula, porque, veja bem, para que dê certo, para que isso realmente seja aceito pela sociedade, primeiro ele tem que provar, coisa que ele nunca fez, que o voto pela urna eletrônica, ele é fraudável. Ele sempre falou que tem fraude, mas ele nunca provou isso. Ele chegou a fazer uma live com relação a essa questão, agora eu vou falar realmente e tal, e não colocou absolutamente nada, chamou a atenção do Brasil inteiro, fez uma live, ela deu 300 mil simultâneos, mas não falou absolutamente nada, não trouxe provas, não trouxe nada concreto, só mais uma vez um monte de besteira que ele fala a respeito. Então, para que dê certo, primeiro ele tinha que provar que realmente há fraude nas eleições.
que as eleições são fraudadas. Ele não prova isso. E depois de provar isso, coisa que ele não fez, ele teria que mostrar e provar que o voto impresso, que imprimir o voto impresso, é uma forma de combater essas possíveis fraudes. O que também é um absurdo. O voto impresso, ele aumenta a possibilidade de fraudes. Ele não diminui, é o contrário. Ele aumenta a possibilidade. E é uma coisa complicada, porque aqui no Brasil eles falam, a urna eletrônica provoca fraude, temos que imprimir o voto. E aí quando é uma eleição do Trump, por exemplo, que o voto é impresso, lá nos Estados Unidos o voto é impresso, aí eles falam, não, é fraudado porque é impresso. Fala, mas então como é que funciona isso? Se é impresso é fraudado, se é eletrônico é fraudado, então como é que vai ser? Né? Eles entram em contradição o tempo todo. Então veja bem, você consegue compreender a dificuldade que é fazer valer um discurso como esse, de voto impresso? É bem complicado. E aí ontem o Bolsonaro disse, olha, o problema não é o voto impresso. Ele falou isso. Incrivelmente ele disse isso. Falou, não é problema. E aí todos esses extremistas que a gente vê, os bolsonarentos mais fanáticos, eles ficam, né, chupando o dedo, olhando pro nada, porque você fala, caramba, eu fiquei meses defendendo o tal voto impresso, Bolsonaro. E agora você fala que não é problema, que o problema não é voto impresso, foi o que ele disse ontem. Só que ele inventou uma nova, agora ele inventou uma nova. Ele disse assim, o problema não é voto impresso, mas nós temos que acabar com essa ideia de ter alguém numa sala fechada contando os votos. Nós queremos defender uma contagem de votos pelas Forças Armadas. Então, mais uma vez, o Bolsonaro utiliza as Forças Armadas e instrumentaliza as Forças Armadas para poder fazer com que as Forças Armadas deem um esteio, deem um respaldo para as loucuras dele, para as insanidades dele. Ele utiliza as Forças Armadas para um benefício próprio em cima desses discursos completamente amalucados. E é óbvio que isso coloca em xeque as Forças Armadas, porque as Forças Armadas elas não têm que servir para ser um títere, para ser lá uma marionete política da extrema-direita. Não é para isso que serve as Forças Armadas. E as Forças Armadas não têm que falar amém para nenhum presidente, para nenhum partido, para nenhuma ideologia. As Forças Armadas servem à Constituição brasileira e ao povo brasileiro e ponto final. E não tem absolutamente nada a ver com política. Não tem que bagunçar isso. Só que ontem o que ele traz é isso. Falou, não, agora nós queremos que as Forças Armadas elas façam a contagem paralela dos votos. Bom, quais são os problemas em relação a isso? Primeiro, ele fala que o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, tem uma sala fechada com contadores de voto. Isso é mentira, isso não acontece. E, inclusive, o próprio TSE já correu para dizer, olha, não é assim, Bolsonaro. A contagem ela é totalmente eletrônica, não tem alguém, não existe sala fechada. Isso não existe, é tudo eletrônico. É tudo, e se existisse, não seria nessa velocidade que a gente vê a contagem dos votos. E os votos podem ser recontados, e se houver algum problema, especificamente em alguma zona eleitoral, em alguma urna, em alguma situação, isso pode ser resolvido. Então não existe sala fechada. Então só aí já ocasiona um problema grave, né? Porque ele quer, então, criar uma sala para as Forças Armadas, o que é impossível. O segundo ponto, por ser uma contagem completamente eletrônica, né, completamente, vamos colocar assim, automática, colocando assim numa situação mais simples de entender, não há como você colocar as Forças Armadas no meio do processo, como não há como você colocar ninguém no meio do processo. O que você pode ter acesso é as formas de automatizar isso, e isso já acontece, isso já está acontecendo agora, isso já aconteceu antes, então todo mundo, num dado momento, tem acesso à forma de automatização. É claro, tem algumas questões que não são abertas para a população, porque aí sim daria margem para que alguém pudesse fraudar. Então não tem base nenhuma o que o Bolsonaro começa a defender agora, a entrada das Forças Armadas na contagem dos votos.
Não existe a possibilidade disso acontecer no processo automatizado de contagem de votos no país. Agora, é bom deixar bem claro para você, para que não haja nenhuma forma indireta de interpretação. Os votos pelas urnas eletrônicas são auditáveis. Qualquer pessoa que fala que não, essa pessoa está mentindo. É mentira. Os votos são auditáveis, sim. É possível auditar e eles são auditáveis e auditados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se há a possibilidade de fraude, você tem que apresentar quais são essas possibilidades. Até agora, existem elucubrações. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas não há absolutamente nada de concreto. E o último ponto, que eu considero mais importante de todos, é que se as urnas eletrônicas, se o voto eletrônico, ele é fraudável, então todos, se a eleição, o Bolsonaro diz que a eleição dele foi fraudada, então se a eleição dele foi fraudada, então ele está lá de forma ilegítima, sabe? É uma coisa que é completamente sem sentido. O Bolsonaro nunca perdeu uma eleição e todas as eleições que ele concorreu, nesses últimos mais de 30 anos, foi com voto eletrônico, foi com urna eletrônica, foi com o voto exatamente como ele é. Bolsonaro nunca se candidatou em uma eleição que não fosse dessa forma. Então, se ele coloca em xeque, ele está colocando em xeque toda a carreira política dele, todas as eleições que ele concorreu, tudo aquilo que ele construiu dentro da política, se é que a gente pode dizer que ele construiu alguma coisa. Mas é fato que ele foi votado, foi eleito, e ele coloca em xeque tudo isso. Então, você consegue compreender o quanto que isso é bizarro e sem sentido? E para piorar, a gente vê, então, a revolta do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Mediante essas declarações completamente infundadas do Bolsonaro, os dois chefes, né, do Legislativo, eles já se colocaram à frente com uma revolta enorme. Você percebe que as mensagens, elas são enfáticas. Nessa daqui, essa mensagem aqui do Rodrigo Pacheco, olha só o que ele diz. As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda a transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado. O que significa isso? Que o Legislativo participa. O Executivo pode participar também, participa. Então, quer dizer, o próprio Pacheco já coloca em xeque essa fala do Bolsonaro. É claro, essa aqui é uma postagem dirigida diretamente ao Bolsonaro, assim como a postagem do Arthur Lira, que é dirigida também diretamente ao Bolsonaro. O que ele diz? O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos em todas as esferas. Vamos seguir sem tensionamentos para as eleições livres e transparentes. Mais uma vez, é um recado direto ao Bolsonaro. E aqui o Arthur Lira está falando o que eu disse anteriormente. Poxa, se está em xeque, se você coloca em xeque, se é fraudado, então todo mundo que é eleito, tá todo mundo ilegal, tá tudo errado. Então você percebe a insanidade, mas mesmo assim, o que nós vamos ver? E parece que vai ser a tônica dessas eleições de 2022. Lembrando que nós estamos já entrando no mês 5, nós já estamos entrando em maio. E isso é importante, porque estamos nos aproximando das eleições e a gente vai perceber que o Bolsonaro está disposto a tumultuar o processo eleitoral. E com isso ele vai realmente insistir nesses discursos absurdos. O que é importante a gente tirar de exemplo dessa situação como um todo? Bolsonaro sabe, ele sente que ele vai perder as eleições. A gente percebe que a situação dele é muito complicada, porque ele tenta de todas as formas se arrumar aqui e ali, mudar aqui e ali, ele tenta instigar os mais radicais, ele faz uma série de ações, ele está em campanha, ele viaja para o Brasil inteiro, ele faz essas recepções nas ruas, essas motociatas, faz recepções em aeroportos, e ele não consegue mudar uma situação que é, em primeiro lugar,
alterar esse índice absurdo de rejeição. E em segundo lugar, aumentar as pessoas que têm interesse em votar nele. Ele permanece em segundo, muito provavelmente vá para o segundo turno. A gente gostaria que não, né? A gente gostaria que o candidato que está em primeiro lugar, que é o Lula, fosse eleito logo no primeiro turno para acabar com isso. Mas muito provavelmente vai para o segundo turno e a ideia dele é tumultuar. E aí até que as eleições possam ter o seu segundo turno, vai ser aquela bagunça, aquela coisa descontrolada. E depois, quando há a possibilidade de perder as eleições, vai ser um novo fuá. Eu quero que você coloque a sua opinião. O que você acha? Você acha que vale a pena a gente ficar o tempo todo instigando as pessoas dentro de um processo eleitoral que parece realmente livre de qualquer problema maior? Você acha que... Ou você acredita que as urnas são fraudadas? Eu quero saber também. Né? Você acha que é fraudado? Você acha que todas as eleições que nós tivemos até agora não valem? Né? Que não foi eleito? Porque se você acha e você é bolsonarista, então não vale as eleições que o Bolsonaro foi eleito também, certo? Não se esqueça disso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Se você não deu o like, então, chegou até o final do vídeo, agora é a hora. Dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, que aí você é notificado pelos próximos vídeos. Tem vídeos muito bacanas vindos por aí. E você pode nos ajudar. A gente sempre pede essa ajuda, especialmente para você que chega no final dos vídeos. A gente pede essa ajuda para que a gente continue trabalhando aqui. A gente trabalha todos os dias para você. O trabalho é de graça, tá? Se você não tem condições de ajudar, você ajuda no momento posterior. Mas se você pode ajudar, e se você quiser ajudar, você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Por favor, nos ajude. E você pode ajudar também por intermédio do Pix. Pix é qualquer valor, o valor que você puder. Se você quiser, né? O valor que você puder, a gente vai agradecer muito, porque é assim que a gente mantém o nosso trabalho aqui. Um grande abraço. Até a próxima.